o seguinte: as músicas que a gente vai apresentar aqui, para deixar o som aqui para cá, elas vão aparecer ali nos slides com a letra. Então esquece que eu estou aqui e tem que aparecer eu não tenho menor problema não aparecer. A ideia é realmente que vocês prestarem atenção lá, porque lá é que está toda a mensagem. Estava no Marcos. Atrapalharei um segundinho para botar um copinho. Ah, tranquilo. Não está atrapalhando nada. Vai por favor para mim. Bota, enche um pouco desse, bota para cá. Primeira versão da Casa do Igreja. Tá bom, pessoal. O tema, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá? Eu não botei muito alto também para não incomodar. O tema do estudo de hoje é músicas da Boa Nova. Então, basicamente, são várias músicas que têm assim, um cunho mais de parábolas, né? E eu vou aproveitar para falar logo de início, porque daí fala uma vez só, não tem que ficar falando toda hora. As músicas que vão aparecer o meu nome ali, muitas vezes eu boto até autoria Jesus, adaptação Paulo Rocha e os amigos do lado de lá. Por que eu boto os amigos do lado de lá? Primeiro, porque sempre antes de a gente compor alguma coisa, eu faço uma oração pedindo ajuda para a espiritualidade. Então nada mais justo de dar os créditos para eles dessa ajuda que eles dão. Então, eu trouxe aqui, se não me engano, 11 músicas. Dessas 11, 9 tem realmente muito cunho da Boa Nova, né? As outras duas, a primeira, acredito que todos aqui conheçam, e por favor, o proibido aqui é não cantar. Não é proibido desafinar. Desafinar, todo mundo vai desafinar, eu principalmente, então por favor, não fiquem à vontade de soltar a voz, porque o momento é esse aqui mesmo. Então o proibido é não cantar. E quem souber a letra, por favor, me ajuda, porque a voz aqui já... Eu estou vindo de um resfriado, então a voz está dando aquela... Já não é muito boa, né? Mas aí, vindo de resfriado, ela acaba ficando falhando às vezes. Mas vamos tentar aqui. Essa aqui, que é a primeira, como eu falei, não é exatamente a Boa Nova, mas acredito que todo mundo aqui conheça. Vamos lá. É só para a gente dar aquela estabilizada, aquela harmonizada, né? E depois a gente segue. Quando assim em prece
Já que está liberado desafinado, Infelizmente, tem muitas outras músicas aqui que vocês não vão poder me ajudar muito porque vocês não conhecem. Isso é aquele caso de músicas que foram adaptadas por nós aqui, que é o caso dessa aqui. Aliás, pode ser que aconteça aqui, não, peraí, como é que é essa aqui? Eu vou dar aquela esquecida de lembrar na hora, vocês não reparam, tá bom? Essa aqui é a parábola do bom semeador, né? Eu até coloquei, como eu falei para vocês, a autoria de Jesus. É claro que quando eu coloco a autoria de Jesus, não é que a música toda seja exatamente o que Jesus falou, né? Mas a gente faz uma adaptação para poder caber na melodia, para poder ficar uma coisa mais... A mensagem, vocês vão ver que está muito ali próximo do que Jesus falou. Por isso que eu não tenho como botar outro autor que não Jesus. Eu tenho que falar isso, que às vezes a pessoa fala assim, mas ele está achando que foi ele que escreveu isso aqui. Não foi. É plágio de Jesus mesmo, tá? É plágio descarado de Jesus, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu só, como eu falei, essa aqui é assim, beleza? Essa é uma história que eu quero te contar sobre um semeador que saiu para semear e a sua semente o mundo inteiro ia mudar, mas ela devia um solo fértil encontrar. A primeira parte não chegou a germinar, ficou pelo caminho sem ninguém aproveitar, e veio um passarinho e a levou para outro lugar, mas o semeador continua a semear. A segunda parte em chão de pedras preparar, era um solo duro, tão difícil de entrar, e sem criar raízes sobre o sol iam secar, mas o semeador continua a semear. A terceira parte conseguiu enraizar, mas sobre espinhos foi difícil respirar, e ela ficou fraca para poder frutificar, mas o semeador continua a semear. Mas a quarta parte em a terra foi parar, criou raízes fortes, boas para frutificar, e foram tantos frutos que cobriram o pomar. 130 ou 60 era difícil de contar. O mais importante da mensagem está no ar, e quem souber ouvir certamente entenderá. O bom semeador continua a semear, mas ele procura boa terra para plantar. Essa é a parábola do bom semeador que os evangelistas registraram para nós. Foi Jesus na barca que a contou com muito amor, para refletirmos na mensagem sua voz. Foi Jesus na barca que a contou com muito amor, para refletirmos na mensagem sua voz. Basta refletirmos na mensagem sua voz. Jesus, que a mensagem foi dele. A gente só deu uma jogadazinha adaptada, né, para poder fazer. Essa próxima não fomos nós que trabalhamos ela, e ela também é muito conhecida. Então soltem a voz, por favor, tá bom? Você só me começa mesmo? Acho que é assim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder.
assim, a gente começa já aquecido, animado. Depois a gente começa a inventar, né? A gente não sabe a letra, a gente inventa. Vamos lá. Só que agora eu acho que daqui pra frente você não quer ser. Olha que coisa doida que eu fiz. A gente tenta te acompanhar. Tenta aí que já ajuda. Vai que vamos. Bom, como eu falei, as músicas são assim, bem focadas nas parábolas. Então você já conhece a parábola do bom samaritano? Vamos lá fazer essa aqui. Deixa eu ver como é que começa. Peraí. Não. Oh, meu Deus. Assim é isso. Tem que lembrar. Existe uma história que nunca aconteceu e que hoje na memória lembra quem se esqueceu, fazendo a travessia de Jerusalém a Jericó. Um irmão foi assaltado e foi surrado sem uma dó, mas não foi aquela surra a dor que mais fundo lhe doeu. Foi a dor da indiferença de quem o viu e não socorreu. Assim fez o sacerdote quando então a ele viu, e o deixando a própria sorte, seu caminho prosseguiu. E depois de um levita que também o avistou, mas quando o outro semita pro outro lado se virou. Mas o bom samaritano foi aquele que o ajudou, e não veio aos 20 anos, suas feridas o tratou, e pagou uma hospedagem para nele repousar. E depois da sua viagem, o saldo ele ia quitar. Foi o bom samaritano a quem o Cristo escolheu para falar do amor humano quando ao próximo acolheu. Mas depois de tantos anos, a quem nunca entendeu, e como bom samaritano deve ser você e eu. Foi o bom samaritano a quem Cristo escolheu para falar do amor humano quando ao próximo acolheu. Mas depois de tantos anos, a quem nunca entendeu, e como bom samaritano deve ser você e eu. Como bom samaritano deve ser você e eu. Como bom samaritano, Jesus quer você e eu. Obrigado. Palmas para Jesus. Ó, comecei a tossir. Triste. Acho que eu preciso mais água, gente. Eu tô vendo uma virose que tive tosse pra caramba, então. Não sei se vamos ver como é que a gente chega até o final, né? Não, e os amigos me convidaram para o churrasco hoje, começando 1h. E falaram, traz violão, foi. Hoje eu tenho Dresden e eu vou cantar lá. Depois de lá, se der, eu vou para ir com o violão. Vai falar até 8, 9 horas. Aí se der depois, se tiver voz, aquelas coisas todas, né? Compromisso é aqui, pô. Bom, essa próxima também é na mesma vibe, né? Viu? Tô jovem falando vibe. Na mesma vibe, que também se refere a uma passagem do Evangelho, né? Que é do Evangelho de João 8:13 a 11, capítulo 8, versículos 13 a 11, e a música é A Primeira Pedra. Essa aqui, como essa passagem é muito rápida, essa aqui foi um pouco mais rebuscada, no sentido de passar uma visão mais ampla, né? Mas também tem muito a ver com a passagem evangélica em si. Vamos lá.
E aquele que quer aprender deve ouvir com atenção. Só assim o conhecimento não é ensinado em vão. Lembro bem daquele momento em que o mestre considerou que vale o julgamento de quem muito mais errou. Atire a primeira pedra quem aqui nunca pecou. Como aqui todo mundo erra, nenhum homem atirou. Ainda não assimilamos o valor dessa lição, pois aqui ainda procuramos uma amiga irmã. Uma mulher foi condenada à revelia pela multidão, enquanto o mestre desenhava com seu dedo naquele chão. A multidão quis saber irada se era justa a lapidação, e com a resposta iluminada ele trouxe essa lição. Atire a primeira pedra quem aqui nunca pegou. Como aqui todo mundo erra, nenhum homem atirou. Nós um dia aprenderemos o valor dessa lição, e assim já não mais veremos uma única irmã. Atire a primeira pedra quem aqui nunca pegou. Como aqui todo mundo erra, nenhum homem atirou. Nós um dia aprenderemos o valor dessa lição, e assim nós retiraremos grande trave da visão. Neste dia enxergaremos cada irmão como irmão. E eu querendo tossir, tá difícil. Vamos lá. Tá ótimo. Preciso tomar mais um golinho d'água. Vamos ver. Vamos ver até onde eu vou chegar. Pior que eu estou gastando a voz aqui, mas a música que eu mais gosto está lá no final lá. Vai conseguir chegar Antecipa e canta de novo. Não, posso negar. A coisa já tá. Eu não sei se eu já falei para vocês que eu sou tímido pra caramba. Então eu fico nervoso. Quando eu acelero, quando eu atraso, é nervosismo meu. E eu assim, só que eu decidi que eu só vou resolver isso se eu enfrentar a timidez. Por isso que eu estou aqui cantando aqui com você. Mas uns 5 anos atrás era ruim eu estar aqui cantando com você. A timidez não deixava não. Mas a gente vai encarando e vamos aos pouquinhos superando, né? Já está em casa. Não é? Essa aqui também tem também para mim. Ah, esse mesmo. É porque, gente, vocês não têm noção. Eu já devo ter umas, sei lá, 40 músicas compostas. E aí, na hora que vai tocar, mistura, sabe? Mas eu acho que é essa mesmo. Vamos lá. Não, peraí, deixa eu voltar. Deixa eu voltar que já. Esse aqui, vamos lá. Às vezes não me sai do pensamento que todos temos muito a repartir, e assim trazer um pouco de alento. Como se de novo, desculpa. Desculpa, pessoal, tá gravando. É porque eu preciso falar uma coisa que eu queria falar e eu esqueci. Desculpa mesmo. É porque nessa música eu uso uma palavra
que ela tem mais de um sentido. E até assim, eu nem sabia que ela tinha esse sentido, né? Quando me intuí nessa palavra, eu fui no dicionário procurar. E aí é que eu entendi qual a ideia que queria ser dada, né? Então, eu queria, antes de cantar a música, eu até peço perdão, mas é porque senão fica sem sentido mesmo. A palavra tártaro, o sentido normal que a gente conhece é aquele negócio que está no dente, né? Que é aquela calcificação, né? Só que tártaro também quer dizer inferno. E é nesse sentido que a palavra está aqui. Só para vocês não. O que tem a ver tártaro com. Vai pensar no tártaro do dente, vai ficar sem sentido. Não, é porque tártaro também quer dizer inferno. Tá bom? E o do dente também é um inferno. Eu cheguei a pensar nisso. Eu falei, tem alguma associação aí. E devem ter dado esse nome para esse trem por causa do. Né? Mas o autor era dentista. Eu não fui procurar a raiz, mas enfim, desculpa aí, é só para. Eu esqueci de dar esse. Vamos lá. Tem casa. Ajude não me sai do pensamento que todos temos muito a repartir. E assim trazer um pouco de alento. Chegando só a figura aqui.
uma ajeitadinha para ela caber na música, né? Essa agora é um pouco mais animada. Deixa eu dar uma bebida na água, porque... Eu te agradeço. Nara, bota 2 copos. Tá, essa água de vocês aqui é forte, que ela está fazendo um milagre. Não, né? Não sei como é que eu estou conseguindo aqui. Essa aqui eu também gosto muito, mas assim, essa aqui quando eu fui fazer assim a oração para a gente fazer esse arranjo, essa música, alguém tinha falado comigo, há uma outra que vem depois, eu acho, que ela era muito, assim, melancólica, muito triste, né? A outra, a que vem depois, acho que vem depois dessa, não sei. E aí eu fiquei imaginando, poxa, mas a mensagem de Jesus não foi tristeza, foi alegria, né? Eu pedi para a espiritualidade me ajudar a fazer uma música um pouco mais alegre, né? E aí veio essa aqui, que é a parábola do joio. Vamos lá. Eu não sei se vai dar tempo de tocar toda não, vamos lá. Essa aqui ainda não é aquela que eu falei que é triste, né? Essa aqui ainda foi mais ou menos ajeitadinha, a triste eu acho que vem depois dessa. Né? Que é assim. Essa é assim.
aquela. Ninguém sabe. A gente nem percebeu. Ninguém sabe. Eu errei direto. Muito, não foi pouco não. Tomara que eu tenha errado tudo que eu podia errar nessa. Agora essa vai ser, eu peço perdão, mas essa vai ser aquela tal de que o pessoal me falou que tá muito bela agora e que tal. Vamos lá. Mas o assunto realmente é um assunto, né, relativamente, né, triste, né? Mas vamos lá. Peraí. Eu tenho que lembrar. Vamos lá. Por tanto tempo eu caminhei na escuridão, seguindo no rumo que eu mesmo escolhi. Era uma vida de prazer e de muita diversão, pela qual me seduzi. E a cada dia eu esbanjava o meu quinhão junto a pessoas que eu nem mesmo conheci. Já não lembrava mais do lar e de toda a proteção que eu tinha junto a ti. Foi pela fome, Pai, foi pela fome
agora é aquela que eu falei que eu não sabia se eu ia conseguir chegar. E assim, essa música que a gente vai tocar agora chama-se Crianças no Alvorecer. Ela não é exatamente a música, não é exatamente música da Boa Nova, mas vocês vão concordar comigo que essa música reflete muito o que a gente aprende com a doutrina espírita, né? Então é uma música assim que, antes de mais nada, é uma música de esperança, é uma música de, sabe, que a gente vai chegar lá. Vamos lá. E a cada erro eu vou aprender.
assim, acabamos de fazer o trabalho nessa música, eu ajoelhei, porque fiquei tão feliz, achei muito legal. Bom, para fechar, que já passou de 1 hora já, eu também tem tudo a ver com a Boa Nova. Lembra? Foi com vocês? Nossa! Não foi com você. Desculpa. O que é que acontece? Não, é porque eu estava lá no. Eu não sei se eu já falei aqui, mas eu sou voluntário lá do INCA, né? Eu estava comentando com o pessoal do INCA, dos voluntários, na verdade, estava comentando esse. Que já lembrei, a coordenadora falou: Paulo, vou te mandar uma música para você, ver se você conhece. Eu não conheço, ela já tocou, eu não conheço. Mas ela diz: todo mundo conhece essa música, eu não. Mas é uma música, parece uma música antiga, tocada em igreja, mas eu não conheço. Ela fala: vê se você faz alguma coisa ritmo, eu não vou plagiar, eu posso aprender a tocar, né? Mas a música, aí rolou o papo nesse sentido, eu falei: então eu vou falar uma coisa para vocês. Em 1974 ou 75, era muito comum no Fantástico apresentar músicas novas, né? E aí teve uma música que eu ouvi, eu não sabia uma vírgula de inglês. E aí, eu ao ouvir a música, é muito difícil isso acontecer comigo, eu ouvi a música a primeira vez e ficar apaixonado pela música. E eu fiquei apaixonado por essa música sem inglês, eu não falava uma vírgula de inglês, mas eu gostei muito. E eu perturbei minha mãe para comprar, na época era aqueles compactos simples, né? Coisa bem antiga, né? Vergonha falar isso, mas enfim. E aí ela comprou e eu ouvi até acabar o disco. Até acabar. E aí ficou na história, né? Eu amadureci e tal, eu aprendi um pouquinho de inglês. Eu não sei por que cargas d'água, assim, não dava muito, eu lembrei daquela música. Falei: poxa, agora que eu sei inglês, vou ver. Aí fui correr atrás, já tinha internet, né? Fui pegar. Sim, porque antigamente não tinha internet. Eu fui correr atrás da música, né? E sabe o que a música falava? A música era o Pai Nosso, em inglês. Eu não lembro como é que toca, mas é assim, algo tipo assim: Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. On earth as it is in heaven. Então era a música Pai Nosso, era uma freira católica que cantava, e eu falei: puxa vida, eu apaixonei pela música logo de cara, né? Eu agora já tenho ela baixada e tal, assim. Só que um belo dia eu falei: puxa vida, em inglês fica difícil. Aí teve aquela inspiração, fiz aquela oração, e a música que a gente vai fechar hoje é uma adaptação da oração dominical, tá? Vamos lá. Ela assim. A gente tem que fazer agora. Assim.
Paulo, primeiramente, muito obrigada. Eu que agradeço.